Olá, meus amores, bom dia. Vamos iniciar nossa aula de hoje com a correção da atividade da página 165. Primeira questão. Paulo tem uma coleção de canecas com 13 vermelhas e 7 azuis, né? Letra A. Qual é a razão? Qual é a razão entre a quantidade de canecas vermelhas e o total de canecas que Paulo tem? Para a gente montar uma razão, nós vamos ficar atentos, pessoal, ao nome das grandezas. Ele falou primeiro em canecas vermelhas. Então, o numerador vai ser a quantidade de canecas vermelhas, que é 3, ó. A razão entre a quantidade de canecas vermelhas e o total de canecas. Ele tem 13 mais 7. Então, ele tem, ó, ao todo 20 canecas. Então, 13 sobre 20. Certo? Letra B. Qual é a razão entre a quantidade de canecas azuis e o total de canecas, né? Azuis, 7 e o total, 20. Uma razão é uma fração, tá bom? Questão 7. Para fazer um bolo, Patrícia usa 130 gramas de farinha de trigo e 100 gramas de açúcar. Letra A. Quais serão as quantidades de farinha de trigo e de açúcar necessárias para fazer duas receitas desse bolo? Ou seja, nós vamos duplicar a receita, não é, gente? Nesse caso, qual é a razão entre a quantidade de farinha e a quantidade de açúcar, né? Então, nós vamos duplicar. Na receita original, a farinha é 130 e o açúcar é 100, né? Como ele quer duplicar a receita, nós vamos multiplicar por 2 e por 2 aqui, ó. Então, vai ficar 260 e aqui 200. Então, a gente vai montar aqui a razão entre a farinha e o açúcar. 260 em 100. Certo? Letra B. Caso Patrícia queira fazer a metade da receita, gente, ó, qual é a razão, né? A metade você vai fazer o processo inverso. A farinha você vai dividir por 2, que dá 65. E o açúcar você vai também dividir por 2, que dá 50. Então, fazendo a metade da receita, 65 em 50. Certo? Questão 8, né? Marcelo dividiu 36 figurinhas entre os filhos, Pedro, Carlos e Luiz. Nessa divisão, Pedro recebeu a metade da quantidade de figurinhas, Carlos recebeu 1/3 e Luiz recebeu 1/9. Então, vamos ver aqui quanto foi que cada um recebeu, né? Vamos começar aqui pelo Pedro, ó. Então, você vai fazer 1/2 de 36. Ó. Você vai multiplicar numerador com numerador. 36 vezes 1, 36. 2 vezes 1, 2. 36 dividido para 2, 18. Então, ó, Pedro tem 18 figurinhas. O Carlos. Qual é a fração referente ao Carlos? 1/3. Ó, você vai fazer a mesma coisa. 1/3 vezes 36. Bota um umzinho aqui para ficar bonitinho, tá bom? Ó, 1 vezes 36, 36. 3 vezes 1, 3. Vai dar 12, né? Então, o Carlos tem 12. E o Luiz, 1/9 de 36. Ó, 1 vezes 36 é 36. E repete o 9. A gente tá fazendo a multiplicação de uma fração por um número inteiro, ó. Multiplica os numeradores e repete o denominador. Que vai dar 4. Tadinho do Luiz, né, gente? Só tem 4. Oh, meu Deus. E a letra B, né, da mesma questão. A tia tá muito boazinha, né, gente? Botando só uma página. Ó.
Sobraram figurinhas após a divisão? Pergunta, né? Em caso afirmativo, represente, né? Em caso afirmativo, represente com uma fração irredutível a quantidade de figurinhas que sobraram em relação ao total de figurinhas, né? Pronto, primeira coisa que nós vamos fazer, descobrir quantas figurinhas foram distribuídas, né? Então, como eu estava falando, gente, primeira coisa que a gente vai fazer é somar, né, a quantidade de figurinhas, né? Vamos lá, ó, 18 mais 12 do Carlos mais 4 do Luiz vai dar 34 figurinhas, né? Ele quer saber se sobraram figurinhas. Então, ó, 36 menos 34 dá 2. Olha só. Então, eu vou fazer agora a razão para a quantidade que sobrou, né? Para o total de figurinhas, ó. 2 sobre 36. E ele quer que a gente transforme numa fração irredutível, né? Então, eu vou dividir aqui todo mundo por 2, ó. 2 dividido para 2 é 1. E 36 dividido para 2 é 18. Então, aqui está a nossa razão, certo? Então, ele pergunta se sobrou, né? Sim, sobrou. E a nossa fração irredutível, referente à razão, é 1 sobre 18 avos. Pronto. Então, meus amores, essa foi nossa correção, né? E a segunda parte da nossa aula é a explicação. Até já!